Nós vamos continuar a série de mensagens em Marcos. Já faz um tempinho aí que nós não pregamos essa série. Então já abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Vamos ler dos versículos de 1 a 20. Essa série de mensagens cujo título é Rei Servo, redescobrindo Jesus, sua glória e humanidade. E vamos orar. Ore por você, ore por mim, oremos juntos por nós como igreja, pedindo a Deus que transforme a nossa vida, obrigado, e que Ele fale as nossas mentes, nossos corações. Senhor, nós estamos diante de Ti, nós pedimos a Ti que o Senhor seja gracioso conosco, nos dando atenção, falando aos nossos corações e mentes e transformando tudo isso de forma que sejamos santificados. Eu peço por mim, por cada irmão que está servindo, se esmerando, ensinando, cuidando. Muito obrigado a Deus por esses irmãos. E obrigado por cada irmão que está aqui, por cada convidado, amigo que tem cultuado conosco, que nós nos unamos em adoração a Ti, ao darmos a nossa atenção à Tua palavra. Ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, santifica o Teu povo, ó Deus. E eu peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor, que o Senhor fale ao Teu povo. Eis a Tua palavra, nós vamos ler e pensar. Edifica-nos, ó Deus, confronte os nossos pecados, mostre-nos Tua graça, em nome de Jesus, amém. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, acompanhe aí junto à sua. E a exposição de hoje, a 14ª, eu chamei de Parábolas, Solos e Ouvidos. Diz assim no versículo 1: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E, durante o seu ensino, dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem
e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Essa é a palavra do Senhor. O resumo que eu dei para a mensagem de hoje foi que Jesus convoca que todos escutem as verdades do reino e avaliem como a tratam, pois sua vida eterna depende disso. Jesus convoca que todos escutem as verdades do reino e avaliem como a tratam, pois sua vida eterna depende disso. E nós temos aí jiló frito, e eu gostaria de compartilhar. Essa semana nós nos reunimos como GP, separando homens e mulheres, e aí os homens saíram, e em determinado momento, o garçom trouxe jiló frito, que eu gosto muito. E eu percebi que eu era o único da mesa a comer. E aí eu fiquei indignado. Falei, não é possível que os outros não vão comer isso, é uma delícia. E eu ofereci para o Diego, eu ofereci para o Eriton. O Diego, que a gente está se conhecendo há pouco tempo, ele ainda não é membro da igreja, meio constrangido, pegou. Aí ele comeu. O Eriton falou assim, não, eu já comi, eu conheço isso, eu não quero agora, né? Aí eu lamentei por ele, falei, que pena, né, por você. Mas aí na próxima vez que eu peguei jiló frito de novo, ele falou, eu vou pegar um aqui para o Mário não ficar triste. Porque ele fica feliz quando ele indica uma coisa e a gente, né, experimenta. E inclusive eu indiquei para ele um calçado, ele gostou e está fazendo propaganda. E o que eu quero dizer com isso? Que você já teve a experiência frustrante de indicar algo que você gosta muito para alguém, e aquela pessoa olhar e falar, não é isso tudo não. Nós vivemos isso em questões artísticas, filmes, série, música, livro, culinária. Só que perceba, para ele dizer isso, ele realmente me conhece. E ele sabe que eu comunico aquilo que eu amo, aquilo que eu valorizo. E isso envolve pequenas coisas, como jiló frito e outras questões, mas isso envolve grandes coisas também. E amar uma coisa demanda que a gente comunique. E eu amo comunicar o Evangelho, eu amo compartilhar isso. E eu gostaria de perguntar se você tem essa alegria, esse prazer, esse amor de lançar a palavra, de comunicar o Evangelho. Você crê que ele é bom para os outros? Muito preto, muito melhor do que qualquer coisinha que nós experimentamos aqui. Você crê que ele é bom para a sua família, para os seus amigos? Uma dor profunda é quando nós temos alguém amado que despreza o Evangelho. Pois nós sabemos que ao desprezar o Evangelho, essa pessoa está desprezando o único jeito dela ser perdoada, dela ter um relacionamento com Deus, e ela vive em risco. Porque se a vida dela cessar, se ela morrer, ela não vai ter outra oportunidade, é isso, é agora. Hoje, por favor, não desprezem as sementes que eu estou jogando em vocês. É um solo, o de todos nós é. Que ele não seja duro e impermeável e nem cheio de espinhos e ervas daninhas. Quem está aqui hoje, ouça Jesus falar com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, recordando um pouco sobre a nossa última mensagem, que está ali no capítulo 3 de Marcos, cujo título foi A Verdadeira Família de Jesus, nós estamos numa crescente, onde Jesus é rejeitado por pessoas, pelos mestres da lei, pelos religiosos, até os seus familiares rejeitam ele, e aí tem uma quebra. Marcos intencionalmente colocou aqui, e ele fez isso em duas partes do Evangelho, ensinos de Jesus. Marcos, diferente dos outros evangelhos, não tem o ensino de Jesus transcrito. Mas no capítulo 4 e 13, é onde nós temos o conteúdo resumido do ensino de Jesus. E nesse ensino, após ter enfrentado rejeição de alguns tipos de pessoas, ele visa trazer
a compreensão sobre o reino. E ele diz: há 3 grupos distintos com a sua pregação. Como vocês vão reagir a mim? Primeiro aos discípulos. E como eles reagem? Eles passam a segui-lo. Eles assumem um compromisso. Mas aí nós temos as multidões que se encantaram, seu ensino, seu poder, seus sinais, mas não se comprometeram com ele. E nós temos os líderes religiosos que rejeitaram de maneira irrevogável, tanto que no versículo 6 do capítulo 3 eles planejam matá-lo. É muito ódio, é muita rejeição. E aqui, nessa parábola, nós temos cada grupo descrito como um solo. Então o primeiro solo da beira do caminho corresponde aos líderes religiosos. O segundo e terceiro solos correspondem às multidões. E o quarto solo corresponde aos discípulos. E esta mensagem aqui, nós vamos focar nessa parábola, e nas outras nós vamos pegar e analisar parábolas menores, entendendo que essa parábola, segundo Jesus, lá no versículo 13, é uma parábola que estabelece parâmetro para compreender as outras. Então vale a nossa atenção focada e detida nesse momento. Então mantenha seus ouvidos abertos, porque nós seremos apresentados e confrontados aos mistérios do reino, como diz lá no versículo 11. Hoje nós precisamos ouvir com atenção e pensar sobre essas parábolas, sobre como temos ouvido e sobre quais solos são os nossos corações. Então, indo para a exposição hoje, nós precisamos começar pelo começo. Afinal, você que está aqui pode nunca ter ouvido o que é uma parábola. E a gente não está falando da física, que você joga um objeto e ele faz essa curva. Parábola, literariamente falando, na mentalidade grega, significava pegar algo e colocar ao lado de outro para explicar as semelhanças e os princípios. Era uma comparação. Uma história curta, geralmente, que explicava verdades complexas através de exemplos mais simples, metáforas do dia a dia. Agora que nós entendemos, vamos ao nosso texto. Nos versículos 1 e 2, fala que Jesus começa a ensinar à beira-mar, e tem uma numerosa multidão que se reúne ao redor dele, e ele entra num barco. Mas ele não está fugindo da multidão, pelo contrário, ele está se posicionando estrategicamente para poder alcançar mais dessas pessoas. E o ensino de Jesus precisa sempre ficar marcante para nós. Jesus não veio para fazer transformações e revoluções sociais. Ele veio para pregar o reino de Deus. E ele fez isso através de ensino. Ele abriu a sua boca e falou com autoridade. E ele está ensinando essa multidão. E lá no versículo 9 do capítulo 3, se vocês lembrarem, ele tinha falado para os discípulos: sempre deixem um barquinho de prontidão, porque se a multidão começar a me apertar, eu vou para o barquinho e eu consigo pregar com mais liberdade, com mais espaço. Olha a sabedoria de Jesus aqui. Planejando, se organizando para comunicar as verdades que transformam a sua vida hoje e que transformou a vida daquelas pessoas. Ele dava valor a isso. E hoje nós sabemos que o som se propaga aproximadamente 4,3 vezes mais rápido sobre a água do que no ar. Então, Jesus estava usando aquilo que ele criou, as leis da física, a matéria, para que através disso o evangelho fosse pregado da melhor forma possível. Gente, isso é algo lindo. O Deus que criou se usando da sua criação para os seus propósitos eternos. Então o Senhor começa talvez uma das parábolas mais famosas que ele tem, né? Ele vai falar: escutem, o semeador saiu a semear. E aí ele vai estabelecer alguns parâmetros. Eu já queria trazer com clareza algumas interpretações para facilitar a nossa caminhada durante o resto dessa mensagem. O semeador é quem? Implicitamente o próprio Jesus.
mas também se aplica ao trabalho de todos nós que somos povo de Deus e semeamos a palavra, semeamos o evangelho. Nós como igreja, como povo que prega. A semente é a palavra. E o resumo que você pode dar, se você lembrar lá do versículo 15 do capítulo 1, é isso que Jesus falou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. E os solos são tipos de pessoas com suas reações próprias à pregação do evangelho. E os frutos são as transformações internas que os discípulos passam e se confirma externamente. É a mudança de caráter, é aquela transformação de alguém que rejeitava Cristo, era endurecido e passa a amar e obedecer a Cristo. E Jesus finaliza essa parábola com palavras muito simples: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E recentemente o pastor Oscar pregou na série de cartas de Jesus às igrejas, e várias vezes era dita essa questão: dê atenção, isso é sério. O que eu estou falando é sério, tem a ver com vocês. Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça seriamente isso. E após encerrar aquele momento, Jesus é questionado por um grupo mais próximo de discípulos, de seguidores dele. E aí a gente caminha para o ponto em que Jesus vai falar coisas difíceis e um pouco confrontadoras demais, que eles não esperavam ouvir a partir do versículo 10. Porque eles dizem: Jesus, explica para a gente essa parábola. E aí ele começa dizendo: a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora, não. Os de fora não vão entender como eu explico para vocês exclusivamente aqui. E aí Jesus revela as verdades eternas a esses discípulos e explica para eles: isso é um presente dado a vocês. Isso não é algo que vocês conquistaram. Vocês não estudaram e entenderam o que eu estou falando. Eu tive que vir e dar para vocês. Isso é uma revelação de Deus para vocês. Vocês não iam alcançar por esforço intelectual, por meditação, por visita, peregrinação a lugares sagrados. Isso precisa ser dado, presenteado, e o próprio Deus tem que revelar. E é necessário que nós entendamos com clareza que Jesus está falando aqui sobre a própria eleição de Deus. Deus escolheu pessoas para se revelar, para chamar para si e salvar essas pessoas através da pregação do Evangelho. De forma que nem todas as pessoas vão passar pela mesma experiência. E João 10, nos versículos 3 a 4, quando ele vai falar sobre o pastor e as ovelhas, ele diz: as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz. Não tem erro, não tem dúvida, não tem desvio. As ovelhas vão seguir o pastor. Elas pertencem a ele, ele vai à frente e elas seguem, porque reconhecem a voz dele. Em 2 Tessalonicenses 2,14, Paulo está falando para uma igreja, enfrentando momentos difíceis. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chamou pessoas, não todas as pessoas, mas algumas pessoas que abraçaram essa verdade com fé e se tornaram essa igreja. Todo aquele que crê em Cristo, creu porque recebeu esse chamado lá no seu coração. A palavra é pregada a milhões e milhões de pessoas todo domingo. Enquanto alguns rejeitam, outros abraçam a fé. E essa pregação produz fé em Cristo. E essas pessoas respondem como? Crendo em Cristo, seguindo o pastor. Elas não amavam Jesus, elas ouvem a pregação e algo muda dentro delas, e elas passam a amar Jesus, passam a dar confiança a Ele. Mas o que é revelado? O mistério do reino.
E, infelizmente, na língua portuguesa, a palavra mistério não é a melhor tradução para esse termo. Porque em língua portuguesa, mistério é algo oculto, incompreensível, algo até inexplicável. E não é isso que Jesus está falando aqui sobre o mistério do reino. No versículo 11. Mistério no Novo Testamento seria mais adequado traduzir como aquilo que não se conhecia antes, mas agora está sendo conhecido. Então, em Efésios 1:9 diz, ele nos revelou o mistério da sua vontade, que parece um paradoxo, em língua portuguesa. Se é mistério, como que ele revelou? Se revelou, deixa de ser mistério. Porque há dificuldade de traduzir isso. Então, é algo que Deus não tinha revelado, mas que passou a ser revelado. Então, quando você ler mistério, não entenda como nós entendemos em língua portuguesa, mas como o sentido teológico. Agora, Colossenses 1:26 deixa fácil. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Jesus Cristo. E ao falar isso, Jesus explica para eles entendem isso que eu expliquei para vocês, e ele vai além, ele diz que ele está fazendo isso para que um grupo de pessoas receba a mensagem e outro não. Deliberadamente. Ele está dizendo que esse é o propósito da sua pregação, esconder de um e esclarecer para outros. E aí ele cita Isaías. Isaías, no capítulo 6, o contexto é, Deus manda Isaías pregar, e Deus diz para ele, vai, diga a esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos, versículo 10, e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. A verdade do decreto eletivo de Deus, que choca, eu espero que choque você, eu fico chocado com isso. Pensar nisso é confrontador, é desafiador. Está sendo dito por Jesus que ele está ensinando com parábolas para dificultar, para que pessoas que já não creem, não creiam mais ainda nele, sejam endurecidas. E quem são essas pessoas? Naquele contexto, os próprios líderes religiosos e as multidões que já estavam ouvindo o Evangelho, mas desprezaram Jesus. Elas tiveram o privilégio de ver o próprio Deus encarnado ensinando a elas, de forma santa, perfeita, e ainda assim elas desprezaram Jesus. E aí então, Deus os entregou a sua própria dureza de coração. E você pode ver mais sobre isso em Romanos capítulo 1. Explicando esse processo de Deus deixar alguém à mercê da dureza do seu próprio coração. Mas para a gente ficar mais convicto, nós temos a declaração de Êxodo, capítulo 7, 22 e 14, 4. Que quando Deus manda Moisés e Arão para irem confrontar o faraó, o que humanamente é impossível, abra mão de todos os seus escravos, de todo o seu sistema financeiro e de trabalho, e liberta esse povo para ir para um lugar adorar o Deus deles, que você não conhece. Humanamente não faz sentido, mas Deus exige isso, e diz que o coração de Faraó, no versículo 22, capítulo 7, se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mas lá em Êxodo 14, o próprio Deus diz, versículo 4, eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E como que Deus foi glorificado nisso? Matando eles e falando, a maldade de vocês não ficará impune. O Deus de Israel salva o seu povo. E Deus foi glorificado através disso. Então o controle absoluto de Deus nas questões relacionadas à salvação está inclinado com a inclinação humana de responder ao Evangelho ou rejeitar. Mas e você aqui hoje? Será que você está endurecendo o seu coração?
Será que você tem rejeitado a palavra, as sementes, domingo após domingo, GP após GP, leitura da Bíblia após leitura da Bíblia? Não endureça o seu coração. E aí Jesus faz um trabalho maravilhoso para nós que ensinamos e pregamos, porque Ele mesmo interpreta a parábola. Ele não fez isso com todas as parábolas, então algumas são mais difíceis que a gente tem que estudar, mas aqui Ele já interpretou, Ele facilita. Então a partir do versículo 13, Ele dá uma introdução para explicar isso para aquelas pessoas que estavam questionando Ele, porque Jesus quer que os seus discípulos entendam. Ele faz questão de deixar claro: Deus não está escondendo de você, como se fosse um quebra-cabeça, a vontade dEle. Não, domingo após domingo, a leitura da Bíblia, bons materiais, é para que você conheça a vontade dEle, e pelo Espírito também, viva essa vontade. E Jesus ajuda esses discípulos lentos para aprender assim como nós, explicando. E Ele diz mais ou menos com a sua parábola: com essas explicações, eu estou querendo mostrar para vocês que essa perguntinha que está no coração de vocês incomodando, mas vocês não tiveram coragem de fazer, precisa ser respondida. E qual é a pergunta que talvez estava na mente dos discípulos? Ora, se o Senhor de fato é o Messias, por que nós somos poucos? A multidão não está se comprometendo com o Senhor. Por que nós somos poucos? E aí Jesus está deixando claro para os seus discípulos que, através da pregação da palavra, Deus estava chamando para si aqueles que Ele queria, e que a rejeição da maioria não se dava por algo que faltava em Jesus, mas pela dureza do coração daquelas próprias pessoas. E Ele está deixando claro para os seus discípulos: não era Jesus indisposto a salvar, mas a dureza daquelas pessoas em recebê-lo, em crer na palavra dEle. E para evitar que você entenda de forma errada, tem essa citação grande de um teólogo chamado Craig Blomberg, que ele fala: essas pessoas não eram cristãs dos 3 primeiros solos, endurecido, rochoso ou com espinhos. Porque pode ser que você aprende lendo e fala: eram pessoas que eram cristãs, mas abandonaram a fé e perderam a salvação, caíram da graça. Não, eles nunca foram cristãos. E o Craig Blomberg diz assim: se alguém mantiver a parábola de Jesus em seu contexto original, reconhecerá que quase todas as pessoas entre os ouvintes de Jesus pensavam que faziam parte do reino de Deus, porque eles eram judeus, eles se sentiam parte do povo da aliança, eles não questionavam se o Deus de Israel era o Deus deles. E Jesus está questionando essa ideia, insistindo em que apenas aqueles que dão fruto, o qual outras palavras definirão como ouvir as palavras do próprio Jesus e obedecer-lhe, podem se qualificar para esse título. Numa linguagem cristã, somente a semente que produz o fruto representa alguém que chegou a ser salvo. Agora, entrando na explicação de Jesus da parábola, nós temos o primeiro solo, o primeiro grupo de pessoas da beira do caminho, os endurecidos. Os caminhos eram passados a pé por carroças e a terra era compactada. Então o solo da beira do caminho não era um solo arável, era um solo duro, como uma pedra. E essa descrição é a descrição perfeita dos líderes religiosos narrados por Marcos desde o capítulo 1. Em que Jesus mostra seus milagres, seu poder, sua grande compaixão, e eles o rejeitam. Simplesmente, Jesus não prestava para aqueles homens. Era isso. Não importa o que ele fizesse, Jesus não prestava para aqueles líderes. E aí nós temos a explicação de que Satanás vem e tira a semente. E isso tem que chamar a nossa atenção.
Satanás age sobre essas pessoas porque são indivíduos que estão debaixo do poder e influência dele, porque não tem a luz do evangelho transformando. E talvez pode ser o seu caso aqui hoje. Enquanto a semente está sendo lançada, seus ouvidos estão divagando, pensando em qualquer coisa mais interessante. Você só quer mexer no celular, você está entediado, essas coisas de Deus te irritam. Ou talvez porque o nosso assunto não é desenvolvimento pessoal, domingo após domingo, não é bem-estar e saúde, não é empresas, investimento. Não são as coisas que você ama. Isso é uma maneira de estar duro. E você quer ouvir aqui o que você ama. Se essa é a sua condição, pode ser que você esteja correndo profundo risco, esteja ignorando a palavra de Deus, endurecido. Avalie-se, pense. Você conhece alguém assim? Alguém que não está interessado em ouvir as coisas de Deus? Às vezes vem em datas especiais, Natal, Páscoa, apresentação de um neto, de um filho, alguma coisa assim. Essa pessoa corre risco. E para que fique mais palpável para nós, eu pedi a permissão dele, né? E eu queria contar brevemente o testemunho do Washington, resumidamente. O presbítero Washington ministrou a ceia semana passada. Durante 3 anos, ele trazia a esposa em celebrações coletivas, em grupos pequenos e ia embora. Ele não gostava de crente. E alguns de vocês são dessa época. Conhecem o Washington de antes de Cristo. E nós conhecemos de depois de Cristo. E às vezes ele ficava no carro esperando. E eu perguntei, o que você sentia? Ele falou, Mário, eu sentia um vazio. Eu tinha medo do que ia acontecer comigo se eu me tornasse um deles. Se eu me envolvesse com esse negócio de Deus e igreja. Como eu vou continuar sendo eu, se eu for mudado por eles? Mas um dia, após muita oração, e de alguns de vocês que ainda estão aqui, do testemunho da sua esposa, Deus trabalhou no coração dele e ele quis vir. De não quero vir, para quero vir. Não tem uma explicação humana, ele quis vir. E o que ele ouviu aquele dia? Eu perguntei isso também. O sacrifício de Jesus foi por você. Creia nele. E aí vocês ouviram o resto semana passada, ou podem assistir no YouTube, ele falando, que fica melhor ainda. A palavra foi semeada. O coração foi transformado. O medo de Cristo acabou, as dúvidas acabaram. Eu quero esse Jesus, eu me junto a esse povo. É simples. Mas antes era um coração duro. E graças a Deus por Jesus que ainda salva a gente assim, endurecida. Então lance a palavra. E o segundo grupo é aquele solo rochoso, que recebe a palavra com alegria. Note, a semente entra, mas ela não cria raiz. Ela tem pouca duração. Esse segundo grupo, ele não bebe da água da vida que está lá embaixo da terra, porque a rocha impede. É uma experiência superficial, é aquela pessoa que acha tudo lindo sobre Jesus, é empolgante, mas principalmente, e o que atrai ela? A possibilidade de ter novas amizades, atividades na agenda, gente boa para os meus filhos conviverem. Quantas pessoas fazem isso? Não, eu gosto de gente boa para os meus filhos conviverem. Só que essa alegria não dura muito, porque uma hora a angústia ou a perseguição chegam. E se você é um cristão, você sabe do que eu estou falando. A hora que as pessoas se afastam de você, falam mal de você, te prejudicam, simplesmente porque você está obedecendo Jesus. Essa hora que a pressão sobe, as piadinhas circulam no horário de trabalho, no grupo de WhatsApp, você é excluído. Ou talvez o seu marido ou esposa fala para você, se você continuar com esse negócio de Deus, igreja, eu vou te abandonar, porque eu não quero saber disso. E essa pressão vai subindo, e as pessoas abandonam. A alegria inicial não é suficiente para manter, porque não criou raiz, não transformou. E no próximo dia 15 de junho, a gente vai ter, uma data especial para falar sobre os cristãos perseguidos por causa da sua fé. E assim como é para nós, é para eles.
eles não podem abandonar a fé, eles não podem deixar o evangelho. Para nós é difamação, incômodo, para eles é morte, espancamento, perder as suas casas. Tanto eles quanto nós não podemos abandonar o evangelho. Se a palavra entrou e criou raiz, ela vai fazer com que se permaneça. O solo rochoso não tem interesse em se comprometer a longo prazo, quer viver uma experiência. E eu sei que é muito provável que tem gente aqui hoje correndo sérios riscos de abandonarem a sua fé. Não totalmente, mas de procurarem uma versão mais light, mais adocicada, mais adequada ao que eu quero de cristianismo. Um evangelho mais adequado ao meu gosto e à minha necessidade. Algo que traga menos problemas para mim e que faça menos exigências. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E outros são semeados entre espinhos. Eles são sufocados. Ele brotou. Tem alguma raiz ali. Só que junto com a raiz, junto com a plantinha que cresceu, surgem os espinhos e sufocam essa plantinha. A vida é drenada pelos espinhos. As preocupações desse mundo podem ser coisas erradas, dinheiro desonesto, vício, pecados diretos, que são as coisas que atraem o coração. Mas podem ser coisas boas. Desejo de crescer no trabalho, coisa boa. Ser o melhor aluno, desejo de casar, ter uma família, ou desejo de manter a casa limpa, ou de ter mais tempo de descanso, talvez melhorar a minha saúde mental. Tudo isso são coisas boas, tem o seu espaço. Mas quando você fica mais preocupado com isso, aí você se tornou escravo. Quando nós somos escravizados pelas coisas boas, parece que é mais difícil de perceber do que quando são coisas ruins. O problema é o potencial de que tudo que há de bom que Deus nos dá, acaba se tornando algo que governa o nosso coração, controlando o nosso pensamento, nosso tempo, se tornando a busca daquilo o motivo pelo qual nós agimos, para satisfazer isso, para manter isso. Qualquer coisa, seja boa, ruim, que te faz colocar Deus em modo de espera, no modo soneca, mais 5 minutos, mais uma semana, no próximo ano, nunca hoje, é um potencial de ser um ídolo na sua vida. E se você vive colocando Deus como uma meta, depois que atingir a meta que você considera realmente importante, isso é um ídolo também. Eu vou levar Deus a sério depois, quando eu melhorar nessa área, quando eu conquistar aquele bem que eu quero, depois que eu tiver descansado eu sirvo, ou quando eu tiver uma casa maior. Aí sim eu vou ter tempo para Deus, aí eu vou me dedicar à igreja, aí eu vou amar os meus irmãos. Talvez eu até discipule alguém, mas no futuro. Olha o antídoto bíblico para nós, para o nosso coração, quando tende para esse lado. Mateus 6:25. Por isso digo a vocês, é Jesus falando, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o seu corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Porque os gentios, os incrédulos, quem não é parte do povo de Deus, versículo 32, é que procuram essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. E Mateus 6:33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas de subsistência, de vida, prometidas, buscadas, serão acrescentadas. Não todos os sonhos e desejos, mas todas as coisas necessárias para viver a vida que agrada a Deus. E aí nós temos a fascinação da riqueza, que também é um problema. E quantos aqui não estão em plena ascensão profissional?
crescendo, ganhando cada vez mais posição, crescendo na empresa ou no seu próprio negócio e se desenvolvendo. E não tem problema nenhum nisso. Mas o que te move enquanto isso? É ter mais? Será que você perdeu Deus de perspectiva? É ganhar mais, ter mais, conquistar mais, parecer maior, provar para alguém alguma coisa? O bastante para eu poder realizar todas as minhas vontades? Ou será que Deus tem alguma coisa a ver com isso, com o seu trabalho, com a sua vocação? O que te move? Lucas 16:13 é muito claro. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Esse versículo te faz ficar em alerta? Ele deveria deixar todos nós em alerta, porque todos nós podemos correr esse risco. Amar ao dinheiro tendo ou não tendo? É para nós. É provável que nós tenhamos pessoas que, assim como esse solo, se tornaram parte dessa igreja e ficaram talvez anos no hall de membro, mas eles sempre foram infrutíferos, porque as outras coisas vêm antes. O compromisso nunca chega, o relacionamento, a dedicação, o amor aos irmãos nunca vira, nunca metaboliza. Parece ter vida, mas não há fruto, não há transformação. Começa bem, mas nunca produz fruto. A gente precisa se avaliar. E nós temos por fim aqueles que foram semeados em uma boa terra. Jesus diz que aqueles que recebem a palavra e são transformados por ela, se tornam frutíferos. O mérito não é do solo, mas da palavra, da qualidade da semente. E essas pessoas, elas passam a amar a Deus, e elas organizam as suas vidas pelos princípios da palavra. Mas não se engane, elas ainda lutam com seus sentimentos diante de provações e perseguições. Ainda derramam lágrimas, ainda lamentam que são perseguidas. Elas choram, elas lamentam as perdas. Elas ainda lutam com preocupações cotidianas, o desejo de controlar a própria vida. Mas por fim, elas conseguem entregar suas ansiedades a Deus e não são devoradas vivas. E elas ainda sentem o coração latejar de desejo de ganhar mais, de amor por coisas. Mas aí elas olham para Jesus e relembram e percebem que a alegria não está no obter cada vez mais, mas no doar como Ele fez. E se doar, dar de si. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas são melhores? Mais sábias? É porque elas estão na igreja certa? Não. Eles simplesmente foram transformados e cativados pela palavra. Nós só ouvimos, entendemos e obedecemos. Jesus que fez a parte mais importante. Essa é a confissão do cristão. Eu luto, mas Jesus fez a parte mais importante. Eu quero chamar o pessoal da música. E por último, você ouve sobre números aqui. Isso não está aqui para a gente ficar achando e avaliando quem que é o mais produtivo e quem que não é. Não. Não importa quem está produzindo 30, 60 ou 100 para nós. O mais importante é que todos estejam frutificando de acordo com a graça de Deus. Alguns vão frutificar muito, ainda desse lado da eternidade, vão experimentar satisfação e alegria em Deus profundas. E outros vão enfrentar lutas e vão se sentir pó, como se a qualquer momento eles fossem abandonar. Eles não vão. E se essa é a sua realidade, não ache que Jesus está pronto para te jogar fora, porque você vacilou, porque você sentiu medo ou vergonha, porque você não foi fiel em alguma área. Entenda que a graça de Deus
que está transformando você vai continuar te sustentando. E então que nós produzamos 30, 60 e 100 por um, de acordo com a graça dele, para a glória dele e para a nossa alegria. Como está o solo do seu coração aqui, nessa manhã? A palavra de Deus é sempre poderosa, útil, capaz de transformar. Mas como está o solo do seu coração? Como você tem reagido à palavra? Se você percebe que a sua fé é rasa, aquele solo rochoso, apenas emoções passageiras, e você talvez nunca tenha experimentado de fato uma entrega a Jesus, o deixar Ele tocar o barco, não se conforme com essa fé superficial, busca um relacionamento profundo com Deus. Aqui na Nova Aliança nós queremos caminhar com você. Participa de um grupo pequeno, envolva-se com os irmãos, gente que vai te incentivar a andar no Evangelho. Abre o seu coração. Mas talvez você está sufocado pelas preocupações da vida. Seu coração, seu solo está meio espinhoso. Reflita se você de fato já deixou Jesus limpar esse solo. Se você já confiou nele, deixou ele ordenar as áreas da sua vida. A fé genuína não pode nunca ser sufocada. Por mais que a gente sofra, que a gente se sinta mal, a fé genuína vai brotar e vai se manter. E o Espírito Santo que habita em cada cristão vai sustentar. Lute contra essas preocupações desreguladas, priorizando o reino de Deus, como ele diz. Você não vai se consertar e depois vir servir a Deus quando tiver tudo lindo. É aqui que Deus nos conserta. Lembre-se, não troque o eterno pelo que parece urgente agora. E para você, que é uma boa terra, que tem desfrutado da graça, e muitos aqui têm desfrutado da graça, têm dado frutos de crescimento, permaneça firme, não retroceda, não dê espaço para o pecado e para a sua carne. Se a sua vida tem produzido frutos, continue produzindo, continue crescendo. Se alegre que todos os frutos não são méritos nossos, mas é a obra de Deus. Por isso a gente não fica estagnado. Participe ativamente das oportunidades que a igreja te dá de crescer, de aprender, de conhecê-lo. Sirva com alegria, ame pessoas e pregue o Evangelho para que outros façam parte. E o desafio final é: o que você vai fazer com o que você ouviu hoje? O que você vai fazer? Deus te chama, reconheça o seu coração endurecido, creia nele. Hoje é o dia de você pedir a Deus que te transforme. Busque ajuda, converse com alguém, não saia daqui sufocado, não volte para a vida que tem matado você. Jesus está disponível, Ele te vê. Procure ajuda, a gente está aqui para te ajudar a conhecê-lo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que o Senhor nos transforme pela Tua palavra, nos santifique, nos ajude, ó Deus, a olharmos para Ti e sermos transformados por Ti, e a amarmos ao Senhor e Te obedecermos. E nos ajude a fazermos isso como igreja, como irmãos, com alegria, pelo poder do Teu Espírito. Salve pessoas aqui, ó Deus, que não Te conhecem como Deus da vida delas. Conquiste aqueles que estão relutantes e endurecidos. E Senhor, fortaleça os desanimados. Fortaleça aqueles que estão achando que vão desfalecer a qualquer momento. Que eles abram seus corações para o cuidado do Senhor através do Teu povo também. E que a graça do Senhor seja sobre nós, sobre o Teu povo e sobre toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém.